Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, né? Eu entrei um pouquinho mais cedo, 3 horas, a palavra de Deus, tá bom? Enquanto isso, né, vamos orar, tá bom? Orar, né? Orar nunca faz mal, tá bom? Orar é necessário. A oração é o que nos conecta a Deus. Sem oração não tem como, né, gente? Oi, Washington. Como que você está? Boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Vamos orar, né, gente? Porque nós precisamos. Em 3 horas, palavra de Deus, tá bom? E o tema é sobre Jesus está voltando, né? Livro de 2 Pedro, capítulo 3. Fiz uma live ontem, né? Comecei lá no primeiro versículo. Nós paramos lá no versículo 8, se eu não me engano. E hoje nós vamos dar continuidade da palavra, tá bom? 3 horas. Enquanto isso, vamos orar, né? Para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor venha ser convidado, né, nessa tarde para esta live, para esse ambiente, para as nossas vidas. Não só agora, né, gente? Não só hoje, mas que Ele venha marcar essa live em nome de Jesus, em cada coração, tá bom? Obrigada, viu, Washington Henrique, por compartilhar a live, viu? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. A tua palavra diz, Pai, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a tua palavra também diz, Pai, que no mundo teria aflições, mas mandou nós ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. Deus, eu sei que muitas das vezes a gente não tá com aquele ânimo, mas o Senhor, Pai, é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é aquele que derrama a sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida. E desde já, Pai, eu quero te agradecer por esta misericórdia. Eu quero te agradecer pela vida, pelo fôlego de vida, como diz o livro de Gênesis, que o Senhor deu, Pai, essa dádiva ao homem, que é o dom de respirar, o dom do fôlego de vida. E graça te damos, Deus, por este dom que foi nos concedido nessa manhã, enquanto nós acordou. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, eu sei que tem pessoas que estão trabalhando. Eu sei que pessoas estão, meu Deus, muitas das vezes entrando aqui por acaso. Algumas pessoas é porque viu ali. Mas, Deus, cada um, Pai, o Senhor está vendo, está cuidando, está guardando. E a minha oração, Deus, que aonde tiver alguém cansado, sobrecarregado, fadigado, que o Senhor venha trazer ânimo, Deus, sobre esta vida. Levanta essa pessoa novamente. Ajuda essa pessoa a se erguer novamente. Em nome de Jesus, Pai, sustenta o teu povo. O teu povo precisa de ti, Deus. O teu povo precisa da tua misericórdia. O teu povo precisa do Espírito Santo que desperta, que incomoda, que fala conosco. Ah, Deus, o Espírito Santo, que como o Senhor diz na tua palavra, o consolador da nossa alma. Quantas vidas agora, Pai, precisando do consolo, precisando, Pai, de um abraço do Espírito Santo. E eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Deus, possa abraçar essa pessoa, ajudar ela, Deus, a se erguer novamente, ajudar ele, Deus,
a se levantar novamente, a crer, Deus, que o Senhor tem coisas boas, que o Senhor tem coisas inexplicáveis, que a tua graça, Deus, não acabou, que a tua graça é derramada todos os dias, que as tuas misericórdias, Deus, ela se renova a cada manhã, como diz a tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha cuidar da vida de cada um que aqui já se encontra, de cada vida que ainda vai estar por vir, vai entrar nesta live. Que a palavra de Deus, Deus, possa despertar o teu povo, que o Senhor me use conforme a tua misericórdia. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, quantas notícias ruins a gente percebe, ouve todas as horas da vida. Mas graça te damos, Deus, pela tua palavra. Graça te damos, Deus, que a tua palavra ela não é ruim. A tua palavra é viva. A tua palavra não é morta, a tua palavra é viva. A tua palavra é vida. E nesta tarde, Deus, o Senhor tem falado ao meu coração a passagem que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai, para ir a Ti. Eis-me aqui para Te clamar. Eis-me aqui, Deus, para orar pelos Teus filhos, as Tuas filhas. Eis-me aqui, Deus, para ser um instrumento, a ferramenta do Senhor. Para almas, Deus, que está sendo, Deus, bombardeados só de notícias ruins. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a Tua palavra, Deus, ela nos confronta, mas ela também nos consola. A tua palavra muitas das vezes nos fere, mas da mesma forma ela também nos cura. Como diz, Pai, a tua palavra, que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da nossa alma, do espírito, da junta, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, que cada vida que aqui já se encontra, a tua palavra possa, Deus, ir de encontro a ele, a ela. Fala com ele, fala com ela, nem que seja 2 minutos, nem que seja, Pai, a live inteira, mas fala com este homem, fala com esta mulher, desperta os teus filhos. A tua palavra diz: desperta tu que dormes. Muitas das vezes não estamos dormindo, Deus, um sono natural, aquele que todos têm que deitar para dormir, mas muitas das vezes estamos dormindo um sono espiritual, aonde a gente anda para lá e para cá, visita um, visita outro, conversa com um, conversa com outro, mas dentro de nós, Pai, existe um espírito que está morto. Oh, meu Pai, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, desperta os teus filhos desta mornidão. Desperta os teus filhos desse sono profundo, como o Senhor disse aos seus discípulos. Tu não pudeste vigiar comigo nenhuma hora. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado. Quando o Senhor Jesus fala com os discípulos, não era sobre sono físico, era madrugada. Mas estava falando sobre o sono espiritual. Eles não conseguiam orar. Eles não conseguiam ter ânimo, bom ânimo. Eles não conseguiam ter esperança. Eles não conseguiam ter fé. Muitos estavam desesperados. Muitos estavam tristes. Muitos estavam confusos. Porque o Senhor Jesus, a todo tempo, ele estava falando: eu preciso ser entregue, eu preciso doar a minha vida. Eles não entendiam aquilo. Eles não entendiam a morte de cruz que Jesus tinha que passar. Eles não entendiam por que Jesus tinha que morrer. Era o mestre, era o homem que eles inspiravam, era o Senhor da vida deles, que estava ali com eles a todo tempo. Aquele que fazia milagres, aquele que curava, aquele que profetizava, aquele que falava com toda autoridade. Ah, Senhor, mas o Senhor tinha planos diferentes e os discípulos não entendiam estas coisas. E tem muitos ainda na terra, Pai, que está da mesma forma como os discípulos estavam.
Os discípulos acordou para a vida determinado tempo, mas tem tempo na vida das pessoas que elas não acordam. Passou tanto tempo já. Já passou 20 anos, 10 anos, 40 anos e a pessoa não acorda para a vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, quem dera se a realidade fosse boa de nós estarmos vivendo. Quem dera se tudo fosse maravilha, se glória a Deus e aleluia, maravilha do Senhor. Quem dera se fosse assim. Mas a vida, ela é doída. Crescer dói. Amadurecer dói. Estar na terra, muitas das vezes, faz a gente chorar. Estar na terra, muitas das vezes, faz a gente ficar atribulado, triste, cansado, frustrado, como os discípulos se encontrou naquele momento, a hora da partida, a hora que estava chegando o momento de Jesus ser entregue àqueles homens. Mas era plano de Deus, Jesus se entregar, Jesus dar a sua vida para salvar a humanidade, salvar aquela que nele crê, como diz as escrituras, que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Oh, Pai, talvez tenha alguém aqui nessa live, Deus, que não crê em Ti. Talvez tenha alguém nessa live, Pai, que não sabe nem quem é Jesus. Talvez já ouviu falar, mas não sabe quem é verdadeiramente o Senhor Jesus, como a Escritura fala, como a Bíblia fala. E a palavra do Senhor diz lá em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade é Jesus. Ele disse também no livro de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, Pai, aonde tiver alguém afastada do Evangelho, vai de encontro a ele, vai de encontro a ela. Aonde tiver alguém, Deus, desanimada, não consegue mais ter pensamentos, até mesmo da sua promessa, daquilo que o Senhor disse que faria, daquilo que o Senhor levantou pessoas para falar que fazeria. Mas a um determinado tempo a pessoa foi se prostrando, e encontra hoje Deus prostrada diante da dificuldade da vida. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, levanta essa pessoa novamente. Para a honra e a glória do nome do Senhor, levanta essa pessoa como atalaia do céu na terra. Porque quantas bocas têm se calado para não falar da verdade que é Jesus, da palavra do Senhor, e quantas bocas têm se abrido para falar do Senhor da forma errada, pregando um evangelho que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, um evangelho de graça, banalizando a graça de Deus, banalizando a misericórdia, o amor do Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração nessa tarde, que vidas venham a ser despertado pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, aonde se encontra alguém agora que está desanimado, cansado, que esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa tarde para estar orando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, possa arder no coração dele agora, no coração dela agora. Em nome de Jesus, Pai, quantas vezes as pessoas escutam o que Deus tem para com ele, para com ela, mas não tem conseguido ter fé. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha dar fé ao teu povo. Manifesta, Deus, a fé, Pai, no coração do teu povo. Dá a ele o dom da fé. Oh, Deus, um dom que muitas das vezes as pessoas não querem nem saber.
Muitas das vezes que é o dom da cura, o dom de profetizar, o dom de profecia, mas esquece do dom da fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar o coração de Deus. Sem fé, a Bíblia diz que não acontece nada, tudo que você for fazer, se não for por fé, é pecado. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas, restaura este coração, restaura essa alma limpa de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda dor, de toda frieza, de toda tristeza, de todo desânimo, de todo cansaço, de tudo aquilo que foi falado na infância, na juventude, palavras de maldição, palavras ao contrário, palavras que não condiz com o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, repreende esse pensamento intrusivo, esse pensamento ruim, esse pensamento que destrói a alma, esse pensamento que destrói, Pai, o coração desta vida. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração, Pai, que almas que se encontram aqui, Deus, cansadas, sobrecarregadas, que ela possa alcançar o alívio da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que ele e ela venha receber ânimo da parte do Senhor. Não é um ânimo qualquer, não é um ânimo, Deus, que muda à toa, não, é um bom ânimo. O ânimo que vem da tua parte, o bom ânimo que Jesus dá, o bom ânimo que vem do céu. Oh, aleluia, independente da realidade que estamos vivendo, independente da situação que está acontecendo a nosso respeito. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração nesta tarde, que o Senhor venha de encontro a esta alma, que o Senhor venha de encontro a esta vida e restaura este homem, restaura esta mulher, restaura essa família, visita este lar, Deus, que está cheio de confusão, cheio de perturbação, que não tem mais, Deus, nem como conversar, porque o inimigo já tomou conta do ambiente. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, que o inimigo venha sair fora deste lar, desta casa, desta vida, e o Espírito Santo de Deus possa reinar, Senhor. Dá sabedoria a esta mulher, dá sabedoria a este homem, dá paciência a ambos os dois. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, cura, Deus, a família que está passando por momentos de enfermidades. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, essa doença que não cessa, essa doença que não vai embora, essa doença que acompanha anos e anos e anos e anos e nada muda. Senhor, qual é o propósito disso? Para esta vida, fala com ele, fala com ela, ministra o coração dele, ministra o coração dela, só não deixa esta alma desistir por causa disso, só não deixa essa alma, Deus, perecer por causa desta situação. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração nessa tarde, que o Senhor venha alcançar os corações doridos, corações tristes, corações, meu Pai, que não tem perspectiva nenhuma da vida, corações, meu Pai, que passa por rejeição, passa por momentos de dor, passa por desafios todos os dias dentro de casa, um inferno na terra, infelizmente, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, ajuda este homem, ajuda esta mulher, Deus, a se erguer, a parar de ficar doente da mente. Quantas pessoas, Deus, se encontra agora doente da mente, não consegue romper a vida, não consegue ir para frente, não consegue andar, não consegue pensar em coisas boas, porque o pensamento ruim tomou conta desta mente. E a minha oração, Pai, que essa mente venha receber do céu uma libertação. Em nome de Jesus, arranca esse pensamento negativo,
Arranca esse pensamento que não convém. Arranca esse pensamento que não condiz com a tua palavra. Arranca esse pensamento de morte, esse pensamento ruim, esse pensamento de destruição. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração nessa tarde, que o Senhor venha encontrar essas vidas, meu Deus, que se encontram agora cheias de vício nas drogas. Vícios, meu Pai, às vezes até mesmo na bebida, vício até mesmo no cigarro. Quantas famílias passam por isso? Oh Deus, eu já junto até mesmo a minha família para orar, Deus, para que o Senhor venha lembrar do nosso povo, que o Senhor venha lembrar da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Pai, ajuda essa pessoa a romper todas essas dificuldades da vida. Oh Pai, não deixa essa vida se destruir, não deixa essa vida desistir agora. Deus, coloca alguém na vida desta pessoa para falar aquilo que a palavra diz e não, Pai, deixar essa pessoa escutar o que o inimigo tem lançado sobre a sua mente. Em nome de Jesus, Pai, quebra o arco do passarinheiro. Arrebenta com as flechas do inimigo, com as setas do maligno. Repreende, Deus, todo mal que tem assolado esta vida, esta casa, este lar. Em nome de Jesus, Pai, faça algo novo. Oh, Espírito Santo, tem um encontro com esta vida. Deus, faz algo por esta alma. Eu te clamo nesta tarde, Deus, almas precisam de ti. E como essa palavra tem ardido no meu coração, Pai, para estar orando para o teu povo. Esta palavra que o Senhor Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo desta vida. Alivia o fardo deste homem. Alivia o fardo desta mulher. Em nome de Jesus, aonde se encontra alguém agora, cansado, fadigado, sem perspectiva nenhuma da vida, ajuda ele, ajuda ela. Faça algo novo na vida desta pessoa, mas não deixe essa pessoa desistir no meio do caminho. Esta é minha oração a ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te convido para este lugar agora. Eu te convido para esta live. Que o Senhor venha me usar, Pai, como o Senhor tem me usado na palavra de Deus agora, 3 horas da tarde, para estar falando sobre a volta de Jesus. E que aonde Deus tiver um ouvinte, uma mulher, um homem de Deus ouvindo estas palavras que o Senhor vai ministrar no meu coração sobre a volta de Jesus. Que essas vidas venham a ser impactadas pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, Pai, desperta a tua igreja. Desperta o teu povo. Arranca, Deus, toda a frieza, toda a fraqueza espiritual que tem apoderado desta vida, que tem apoderado deste homem e desta mulher. Arranca, Jesus, toda a fraqueza espiritual e desce sobre esta vida, Pai, o poder da palavra, como diz lá no livro de Joel, que o Senhor derramaria do teu espírito sobre a toda a carne. Deus, aonde se encontra o ser humano agora, carnal, que não tem entendimento da palavra, que muitas das vezes não tem fé nenhuma mais que Jesus está voltando, que esta palavra, Deus, possa impactar esse coração, que esta palavra, Deus, possa arrancar essa incredulidade, essa frieza, essa fraqueza espiritual, algo que ninguém vê, mas que está lá dentro do coração, da alma dela, da alma dele. E em nome de Jesus, que a tua palavra possa, Deus, fazer de encontro a corações aqui, em nome de Jesus. Esta é a minha oração a ti, em nome de Jesus.
E desde já, Pai, eu te agradeço. E desde já, Pai, eu te glorifico. E desde já, Pai, eu te dou todo o louvor, toda a glória que é devida ao Senhor. Eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te bendizer, Jesus. Eu quero te louvar. Eu quero Pai, te dar toda a glória. Toda a glória é tua. O poder é teu. A ti, Deus, seja a honra. A ti seja a glória. A ti seja o poder. E tudo que for, Pai, eu sou tua. O povo que está aqui é teu. E eu te peço em nome de Jesus, ajuda o teu povo, Deus, a voltar para ti. A voltar para ti. Esta é minha oração a ti, Pai. Crendo no milagre. Crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Porque eu e ninguém aqui consegue fazer nada, mas o Senhor pode. O Senhor tem o poder. O poder está nas tuas mãos. O poder está sobre o teu Filho Jesus Cristo. O poder foi dado para Ele. E Ele nos dá coisas que a gente nem entende, nem consegue imaginar por causa do poder de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada. Desde já eu quero te agradecer por tudo. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer, viu? A todos que estão curtindo a live, aqueles que estão me seguindo, aquelas, que também estão aí ajudando a live de alguma forma. Tá bom, Maria? Deus te abençoe em nome de Jesus. O Billy, Muitos aí, tá bom? Quase todos os dias, gente? Eu estou fazendo live aqui 3 horas da tarde. Eu entro um pouquinho mais cedo para estar orando, E Deus tem colocado um tema no meu coração que é sobre a volta de Jesus. E todas as vezes eu trago, palavras de Deus. Já preguei aqui muito sobre Apocalipse. Já preguei aqui muitas partes da Bíblia que fala sobre a volta dele, Lá em Mateus, o próprio Jesus pregando ali, em forma de parábolas, em formas de histórias, mistérios. E ali o Senhor Jesus tem me usado para falar sobre isso. E por que, Ana, você fala sobre a volta de Jesus? Porque muitas das vezes, se você for caçar aqui ou qualquer outra rede social, não vai achar. Não vai achar. Sobre a volta de Jesus é muito raro. Por que será, Ana? Por causa que o povo está esquecendo da promessa. A maior promessa, ou digamos, a melhor promessa é a volta de Jesus. O cristão não pode viver em prol de milagres, de cura somente, coisas que Deus pode dar, bênçãos da parte dele. Mas o cristão, a maior vitória, a maior promessa do cristão é a volta de Jesus. É Jesus vir e levar a tua igreja, arrebatar a tua igreja. E o povo tem esquecido disso. O povo não lembra mais disso. O povo não está nem aí com isso. Muitos perderam a fé. Muitos fingem que têm fé, como diz o livro de Timóteo, uma fé fingida. Uma fé que dentro da igreja dá glória a Deus e aleluia. Ama Jesus, canta aquele hino Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas quando está lá fora, esquece que Jesus está voltando. Vive relaxadamente, vive como se nada fosse nada, vive como se Jesus não valesse nada. E Jesus tem falado ao meu coração, fala da minha volta. Fala da minha volta. E talvez você pode estar assim, mas talvez você não está tão bem assim. A salvação, meu querido, minha querida, é individual. A minha obrigação, como aquela que conhece a palavra, é pregar o evangelho. Agora mudar de vida, fazer qualquer coisa para agradar a Deus, aí é Deus e eu. É Deus que vai trabalhar na minha vida, como Ele pode também trabalhar na sua. Mas eu não posso deixar de pregar. Eu não posso deixar de falar a verdade. Enquanto eu me calo com a verdade de Cristo, com a verdade de Deus, muitos estão abrindo a boca para falar mentira. Muitos estão abrindo a boca para falar coisas que Deus não fala. Quantas lives você pode entrar aí falando, eis que o Senhor diz.
Eis que Deus manda te dizer e Deus não está mandando nada. Povo focado em dinheiro, povo focado em likes, em seguidor, em isso, em aquilo. Gente, em nome de Jesus, a minha maior convicção e certeza aqui do meu coração é se tem alguém aqui nessa live escutando isso aqui e guardando no seu coração e vai colocar em prática, porque isso é o foco do crente. Este é o meu foco. Eu glorifico, eu agradeço a sua vida por me seguir, por ajudar a live, porque a internet exige isso de mim, exige isso de você, né, para mandar para mais pessoas, mas esse não é o meu foco total. O meu foco total, querido, querida que está aqui, é que você ouça a palavra de Deus e entenda. Mas não é a palavra de Deus mentirosa, é a palavra de Deus verdadeira. E agora eu quero te convidar, né, você que pode abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3. E para quem não viu, né, não estava na live passada, ontem, 3 horas também, eu fiz uma live, né, e eu preguei, né, 2 Pedro, capítulo 3, e eu fui até o versículo 8. E eu falei com o pessoal, gente, eu vou fazer outra live amanhã, e hoje eu vou estar dando continuidade da parte que eu preguei de ontem, tá bom? Então, ó, 2 Pedro, o livro, né, de 2 Pedro, capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor, do versículo 8 em diante, tá bom? Tá bom? Até o versículo 18, né? Então vamos lá, ó. Vai dizer assim a palavra: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. Vai pegando aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convenceis santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, falando disso, como em todas as suas epístolas ou cartas, né? Entre as quais há pontos difíceis de entender. E tem gente que acha que é fácil ler Bíblia, né? Fica aí achando. Que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Eu vou explicar esse versículo aqui, tá bom? E vai ser bênção. Fica aí na live. Olha o versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Até aqui.
Amém, meus irmãos? Olha para você ver como esta palavra é forte. Ontem eu ministrei, né? Do versículo 1 até o 8. E hoje eu vou estar falando do versículo 8 até o 18. E eu quero muito a sua atenção. Ana, explicar sobre a volta de Jesus é fácil? Não. Não é fácil, mas também não é difícil. Assim, na questão de ser impossível de explicar. A única coisa que você tem que ter para explicar sobre a volta de Jesus é fé. A primeira delas é fé. E a segunda delas é o conhecimento. Amém? Olha o versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. Só atenta a isso aqui. Começando a falar da palavra. Olha para vocês verem. Por que a Bíblia fala que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos e 1000 anos para o Senhor como se fosse um dia? Quando eu leio essa palavra, eu entendo o quê? O que o Senhor fala comigo quando eu leio essa palavra? O que o Espírito Santo ministra no meu coração? É o seguinte, que Deus tem a forma totalmente diferente de nós, seres humanos naturais. Às vezes, para nós, está demorando demais a volta de Jesus. Mas para Deus, só passou um dia. Olha para você ver como que é diferente a forma de Deus pensar de nós, seres humanos. Ana, como eu consigo pensar de uma forma mais igual a Deus? Para você pensar mais parecido com Deus, você precisa conhecê-lo. E como eu e você conhece a Deus? Lendo a Bíblia, lendo a palavra, entendendo sobre a pessoa de Jesus. Eu comecei a live falando, né? Que o próprio Jesus disse. Eu sou, lá no João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é quem? Jesus. A verdade é quem? A palavra de Deus. Não tem como eu entender a Bíblia, que é a palavra de Deus, sem Jesus, sem a pessoa de Jesus. E a Bíblia também fala lá assim, ó, o próprio Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha para você ver como que isso é forte, como que isso é só quem lê Bíblia entende. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio de mim. Então, para mim ir para o céu, para mim ir para Deus, eu preciso de Jesus. Amém. Cauê, eu vou chamar você assim, tá bom? Seu segundo nome. Olha pra vocês verem, gente. Aí continuando, ó. Que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor como se fosse um dia. Olha o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham ao arrependimento ou venha arrepender-se. Aí, gente, é o ponto-chave da pregação que eu quero ministrar aqui hoje. Muitos ficam assim, Jesus não volta nada. Jesus está demorando demais. Ou aqueles pensamentos assim, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus já não voltou e nós ficou? Quem aqui já ouviu esse tipo de comentário na boca de alguém? Eu já.
Então, gente, olha para vocês verem. Esse versículo 9 é a chave da pregação de hoje. Eu quero que vocês entendam isso aqui, né? Eu chamei o povo de ontem para vir para hoje, porque o final sempre é melhor do que o início, né? A própria palavra diz que os fins das coisas é melhor do que o início delas. Talvez você tenha iniciado algo falando, nossa, tô querendo desistir. Não desista não, vai até o fim, porque é no fim que tá a vitória, tá bom? Pra glória de Deus, tá bom? Ó, eu vou repetir de novo o versículo 9. O Daniel chegou aí, né? Paz do Senhor, viu, irmão? Deus te abençoe, né? Olha o versículo da pregação. Não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Tipo, tá tarde demais, né? Se a Bíblia diz que alguns teriam esse pensamento, é porque tem, gente. Que o Senhor Jesus está demorando demais, que o Senhor Jesus não vai vir nada. Ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ainda que alguns tenham, assim, pensamento, será que vai vir mesmo? Tá demorando demais. Aí, continuando, ó. Mas é longânimo. O que é a palavra longânimo? Quando você for pesquisar, o Google é muito raso, viu, gente? Mas o Google ajuda muito a gente também, né? Quando a gente precisa de algo muito rápido, né? Mas o Google é raso. A palavra longânimo é algo que vai além do que você possa imaginar. Você já ouviu alguém falando assim, nossa, é muito longe? Quem aqui já ouviu falar também aquele ditado assim, aonde o Judas perdeu as botas, tipo, que é um lugar muito longe, tipo isso, né? Quando a Bíblia tá falando de longânimo, é para vocês entenderem a dimensão da bondade dele. Deus é bom. Quando você lê o livro de Salmos, você vai ver isso repetir várias e várias vezes. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas também vai ter parte dele falando que ele é longânimo. E a palavra longânimo é tudo que você possa imaginar bem longo, assim, sabe? Bem distante, assim. Não passa no seu pensamento, porque é muito longe. Não passa no seu coração, porque para discernir isso aí, é só o poder de Deus. E a longanimidade de Deus é isso, ele é bom, mas é um bom assim que é demais. Quando você entender que ele é misericordioso, é que ele é misericordioso demais. Já era para o mundo ter pegado fogo, gente. E Jesus ainda está tendo longanimidade. Era para o povo já ter perecido, era para nós seres humanos ter sido torrados. Fogo mesmo na terra, infelizmente. O tanto de pecado e iniquidade, mas o Senhor é longânimo. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é paciente, ele espera, ele não é igual nós que quer as coisas assim, ó, rápido, estalaco de dedo. O Senhor é tão bom, gente, é tão bom, que essa palavra longânimo é sobre isso. É para mostrar a grandeza, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus. Ele é tudo isso e muito mais. Aí fala aqui, ó, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Sabe por que Deus é tão amoroso? Sabe por que Deus é tão misericordioso? Sabe por que Deus é tão longânimo, né? Tudo isso e muito mais. Porque Ele quer que eu e você venha arrepender-se. Arrepender-se de quê, Ana? Eu não faço nada. Só de ter esse pensamento já tem que arrepender. A Bíblia diz, né, que aquele que fala que não tem pecado já pecou. Não podemos bater no peito, gente, e achar assim, nossa, eu sou santa demais. Eu sou santo demais, eu sou perfeito demais, eu sou perfeita demais. Nós não somos isso.
A Bíblia fala que nós é pecador e nós é um homem mau, nós tem a natureza humana mal. Nós veio de Adão, nós veio de Eva. E a Bíblia diz que desde a entranha, meu querido, minha querida, a nossa mãe nos concebeu em pecado. Nós é o pecado. E como que eu e você é liberto do pecado? Tem gente que não entende isso aqui. A salvação para alguns é muito raso. E eu digo para vocês, a salvação, ela não é rasa, ela é profundíssima. A salvação não é por obras, não é porque eu sou boa, não é porque eu faço caridade, não é porque eu sou uma menina bacana. Não! A salvação vem por meio da fé em Jesus, dele ter morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. A salvação vem por meio daí. E muitos falam que quer ir para o céu, mas não conhecem nem quem é Jesus, a pessoa de Jesus. E eu, desde o comecinho da live, gente, eu vinha falando de Jesus. Vocês podem ver que a minha live sempre vai ter Jesus no meio. Porque o próprio Deus falou que o Pai e o Filho é um. O Filho e o Pai se tornam um. Eles é um só. Me explica isso, Ana. Não tem como te explicar. Você precisa ter fé para entender e crer nisso. A Bíblia diz que, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. Você precisa de fé para agradar o coração de Deus, como diz também o livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradá-lo. Aí muitos querem pregar sobre Jesus, mas não tem fé o suficiente nem para pregar. Mas quer que alguém cresça e nem ele está crendo. Quer que alguém crê, mas nem ela está crendo. Gente, Deus tem me chamado há um tempo. Eu tenho passado muita luta por causa disso, principalmente para pregar aqui nas redes sociais sobre fé. Tem gente que bate no peito e fala: gente, eu tenho fé demais. Mas na hora que vem a aprovação, na hora que vem as lutas, eu faço isso. Qualquer um na terra já fez isso. Eu não quero mais, misericórdia, eu quero largar tudo, eu quero chutar o balde, né, como o ditado popular. Não quero mexer com mais nada, não quero fazer mais obra nenhuma. Quem canta fala: eu não quero cantar. Quem prega fala: eu não quero pregar. Quem faz os dois birra de tudo, fala: não quero pregar nem cantar. Quem é evangelista fala: não quero evangelizar. Quem é mestre fala: não vou mais ensinar esse povo é burro, deixa eles ficar com a burrice deles pra lá. E só Deus para ter misericórdia de cada um de nós na terra. Aí eu vou ler de novo. Eu tenho que repetir isso aqui, que Deus está mandando repetir, ó. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa que eu falei? A promessa mais importante? A volta de Jesus. O crente pode querer sim milagres, bênção, cura. Isso é de Deus também. Mas o crente não pode esquecer dessa promessa. E alguns crentes na terra estão esquecendo desta promessa. Qual promessa, Ana? A volta de Jesus. Que Jesus vai vir buscar a tua igreja. Não lembra disso mais. E quando lembra, a fé dele é caída. A fé dela é esmurecida. Não consegue. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E sabe o que eu entendo dessa palavra também? Alguns leem isso aqui e acham que é só para aquele que não conhece Jesus. Você está enganadíssimo. O próprio Jesus falou: se demorasse muito,
Quando chegasse na terra, não acharia um mais com fé. E esta palavra não é só para descrente, para aquele que não conhece Jesus. Esta palavra é principalmente aquele que é crente e que na caminhada foi perdendo a fé. Na caminhada foi perdendo o ânimo, o bom ânimo, né? Como eu disse também no começo da live. Que tem uma diferença muito grande de ânimo para bom ânimo. Tem gente que tem ânimo, mas é um ânimo ruim. Me explica isso, Ana. Vou deixar para outra live, senão eu não prego isso aqui. Gente, quando a Bíblia fala que nenhum se perca, mas que todos venham arrepender-se, é para o povo dele. O povo de Deus é um povo que precisa de arrependimento. Eu fico vendo alguns vídeos e não desdenhando, não desmerecendo ou não crendo nisso, né? Que o Brasil possa ter um avivamento. Mas o povo brasileiro jamais usufruirá de avivamento sem arrependimento. Jamais. Isso aí está na Bíblia, isso aí eu provo na Bíblia, que não vai receber avivamento nenhum se não arrepender dos seus pecados. Eu não descreio, eu não deixo de crer que Deus possa derramar um avivamento no Brasil. Mas para o povo receber esse avivamento, eles precisam arrepender-se dos seus pecados. Eles precisam arrepender-se das suas iniquidades. E eu já expliquei aqui vocês, eu vou falar isso aqui bem breve para mim continuar na pregação. Que arrependimento é diferente que iniquidade é diferente de pecado. Pecado é uma coisa e iniquidade é outra. Pecado, você peca todos os dias, nem que seja em pensamento ou sentimento. Você precisa ter uma vida com Deus dia após dia, se arrependendo. Amém? Iniquidade é aquele pecado que você cometeu há anos e você não se arrependeu. E o Brasil, o povo brasileiro tá assim. Eles peca e não se arrepende. Vira iniquidade. E isso que é iniquidade. É pecado debaixo do tapete. Pecado não confessado. Pecado não levado para o gabinete do pastor. Pecado não falado, não tratado. Povo em pecado em cima do altar. Povo cheio de iniquidade em cima do altar. Pecados que está cometendo anos e anos e anos e anos e não se arrepende. Isso é iniquidade. E a Bíblia diz, por aumentar muito a iniquidade na terra, aconteceria essas coisas. Quais coisas? Essas coisas que você vê aí. De ruim. Pai matando filho, filho matando pai. E essa destruição na face da terra. Isso não é surpresa para crente. Quando você vê jornal falando isso não é surpresa para quem lê Bíblia. Um crente que tem uma vida de leitura bíblica todo dia. Não é só na escola bíblica domingo, não. É todo dia você tirar um tempo para Jesus, nem que seja 20 minutos. Mas que leia a palavra, nem que seja um versículo. E repete ele todo dia lendo ele, mas que leia até entender. Um povo fraquíssimo de Bíblia. Um povo fraquíssimo de oração. E que avivamento? Da onde? Avivamento não é gritaria. Avivamento não é falar em mistério. Avivamento é quebrantamento do coração e mudança de vida. Avivamento é um coração dentro do quarto pedindo perdão pelos seus pecados e das suas iniquidades. Aí virá o avivamento. Mas avivamento não vai vir em gente que não é sensível à voz de Deus, que não tenha quebrantamento, que custa orar um dia na semana e quer ir para o altar, pregar, cantar, sei lá, e falar que vai vir um avivamento, indo para as igrejas, cobrando cachê de 10 mil, 20 mil, 90 mil. Que avivamento é esse, gente? Acorda para a vida.
Jesus está voltando. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Como Jesus, o próprio Jesus diz, em verdade vos digo, a própria verdade teve que descer aqui na terra para falar a verdade. E o povo não acorda para a vida. O povo acha que Jesus tem que voltar na hora que ele quer, na hora que ela quer, que Jesus tem que fazer o que ele quer, o que ela quer. Uns crentes mimados, um povo que não tem nada de Deus, mas que está todo dia com a boca de Deus. Quem dera se eles fizessem como eles falam. Quem dera se esse povo se convertesse de verdade. Quem dera. A igreja estava totalmente lotada de fogo do Espírito e avivamento na certa. Mas arrependimento não dá. Ó o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Já falei isso aqui também algumas vezes, né? O povo acha que o céu é esse aqui que a gente vê, que tem dia que tá azul, tem dia que tá com as nuvens brancas, né? Cinza. Gente, esse não é o céu de Deus. Esse é o céu natural, aonde até mesmo a ciência pode falar dele melhor do que eu, o povo que estuda ciência. Né? Vai falar ali dos planetas, né? Que é a Terra, e tantos outros, que eu lembro é só Plutão. Já até sumiu. De tanto nome difícil de falar, né? Mas eu quero te convidar para você entender o que é novo céu e nova terra. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Mas antes, deixa eu falar sobre esse versículo aqui, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se a Bíblia está dizendo que a terra vai queimar, quem sou eu que não vai falar que a terra vai queimar, gente? É Bíblia. Esse céu que nós vemos, essa terra que nós estamos, né, com os pés em cima dela, vai queimar, vai acabar, vai desfazer, vai virar pó. Sabe aquele lugar lá bonito, né, que muitos têm vontade de ir, até eu também tenho, né? Mas não é uma coisa assim, exagerada, né? Já foi um dia, mas hoje não é mais. Conhecer lá, né, aquela torre lá, gente, dos Estados Unidos, né? Eu esqueci como é que fala. Todos querem ir lá tirar uma foto. Torre Eiffel, né? Todos querem conhecer algum país, né? Um país fora do Brasil. É muito raro você ver alguém falar que não quer viajar, conhecer algo novo. Mas eu quero te convidar para você ficar até o final da live, para você entender o que vai ser novo. E muito mais novo do que qualquer pensamento e sentimento que nós possa ter imaginado ou pensado. É sobre isso que eu quero te convidar em nome de Jesus. Tá bom, apóstolo David. É David que fala, né? Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade. Outra coisa aqui também, que tem gente que lê isso aqui e não entende nada. O que é santo trato? É viver uma vida correta, gente. É viver uma vida com a consciência limpa. É deitar na sua cama, colocar a sua cabeça no travesseiro. Eu não tô falando, né, sobre não dever, mas aquele que deve pagar.
Eu sei que o brasileiro faz os seus boletos, né? Todo mês paga. E claro que tem que pagar mesmo. Não pode deixar boleto sem pagar, conta de luz sem pagar, né? Senão a luz vai ser cortada. Mas eu estou falando de ter uma vida correta. Não é ser uma pessoa, muitas das vezes, mal pagadeira, né? Mal pagador. Uma pessoa que pega emprestado e não devolve. Gente, se vocês imaginar o tanto de crente na terra que deve e não paga, vocês ficam assim, embasbaracados. Você vê o tanto de gente que conhece Deus, que tem Deus na boca todo dia, mas que não é fiel nessas coisas, nas coisas simples da vida, que é pagar contas. O ser humano na face da terra vive disso. Nós, seres humanos aqui da terra, seja do Brasil, fora do Brasil, todos têm que pagar conta. Seja de comprar algo, seja de comprar algo maior, menor, mas tem que pagar. Eu fico triste, gente, quando eu ouço assim, fulana é igreja, mas não paga ninguém. Eu fico triste quando eu vejo fulano, nossa, prega muito, mas não paga ninguém. Isso é horrível, horrível de escutar. Gente, quando eu tô devendo alguém, eu fico às vezes sem dormir, doida que aquela conta chegue no final, somente de boleto. Eu detesto boleto, gente, quando eu não chego no último, que quitou a dívida, eu não sossego, eu não fico bem assim, que eu falo, sabe? Fica assim, tranquila. Verdade. E tem gente que faz conta em cima de conta e dorme tranquilo. Mas a vida dentro de casa é um inferno. O lar, o ambiente que ele vive é um desastre. Meu querido, minha querida, não tem como. A Bíblia fala lá no livro de Gálatas, capítulo 7, se eu não me engano, ou versículo 7, se eu não me engano, que fala que tudo que o homem plantar, ele vai ceifar, que é colher. Se você planta dívidas, contas sem pagar na vida de alguém, você pega de alguém aquilo que ele tinha e não devolve, você vai receber tudo de novo, a mesma coisa. Alguém vai fazer isso com você, vai pegar emprestado na tua mão e não vai pagar. E gente mal pagador, pensa num povo que cobra. Gente que não paga ninguém, pensa num povo assim que quando não venceu nem um dia, às vezes tem uma semana pra você pagar a pessoa. A pessoa tá lembrando, né, do meu dinheiro que eu te emprestei. Mas quando é no caso dele, alguém cobrar dele, ele quer até brigar. Ele quer até sair no murro. É desse jeito. Douglas, boa tarde. Não é fácil não, gente. Hoje tá difícil. Aí a Bíblia tá falando, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai acabar tudo, gente. Tudo que vocês imaginar na face da terra. Não vai ficar carro, não vai ficar casa, não vai ficar Ana, não vai ficar ninguém. Porque eu quero ser arrebatada em nome de Jesus. Mas é só para você entender, gente, a dimensão da seriedade da palavra. Olha o versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade. Uma pessoa correta, é o que nós estamos aqui falando. E piedade é uma pessoa que tem compaixão do outro. Tem gente que não tem compaixão nenhuma. E já preguei isso aqui também. A questão do mendigo.
Às vezes, né, a gente vê vídeos por aí, pessoas indo lá, dando a comida pra pessoa comer. Glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando pra pessoa levar assim a comida, né? Porque tem pessoas passando fome. Mas não faz mais nada. Leva lá o prato de comida, a pessoa enche a barriguinha. Talvez nem leva todo dia, só leva naquele dia do vídeo. Para poder dar likes. Mas esquece daquela vida. Tem pessoas que têm família em condições de rua e não tira ela de lá. Gente, toda pessoa em condições de rua não está apta a querer o que ela quer. Ela precisa de cuidados, seja psicológico, seja físico. Gente, eu fico assim, tem hora que eu fico até um pouco revoltada com certas atitudes de pessoas. Como que alguém pode falar, não, aquele ali é meu pai? O cara tem carro, tem casa, tem família, trabalho, tem tudo. Tem condições boas para colocar o pai numa clínica de reabilitação, somente aquele que se encontra com vícios da droga. Às vezes a pessoa se encontra num estado físico deplorável, com doenças na perna, no braço, na cabeça, seja lá onde que for. Mas a pessoa não tem coragem de ir lá e pegar aquela vida e levar para ajudar. Aquela pessoa, gente, não tem condições de falar, eu quero ficar aqui. Talvez por a alma dele estar tão fadigada, sobrecarregada, ele quer ficar ali mesmo. Porque ele acha que ficando na rua não vai dar, responsabilidade de ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas toda pessoa que se encontra em condições de rua, ela não tem condições de falar o que eu quero, ela precisa de ajuda. Eu trabalhava, gente, só um testemunho aqui breve, eu trabalhava numa padaria há um tempo atrás, isso é coisa que não tem nem um ano. E todos, assim, não todos os dias, eu não vi ela todo dia lá não, mas quase todos os dias ela ia lá levar a marmitex, né? A marmita para o pai dela, que fica em condições de rua, né? E eu perguntei assim para a dona do estabelecimento lá, eu falei assim, mas essa é a filha daquele homem? Ela falou assim, sim. A mulher chegou lá, gente, verdadeiramente, o carro deve valer uns 200 mil reais. A mulher aparente, ela é rica mesmo. Depois a gente foi tomar a saber, ela é rica. E o pai dessa moça se encontra totalmente em condições de rua, fumando, bebendo, todo sujo, todo maltrapilho. Gente, eu ficava numa dó. Às vezes ele entrava lá dentro do estabelecimento pedindo café, pedindo comida, e às vezes eu pegava o meu lanche e dava para aquele senhor, porque meu coração corta de ver gente assim. E a moça tinha coragem de ir lá levar essa marmitex da pequena ainda, nem era da grande, da pequena. Aqui, ó, trouxe para poder dar meu pai, nem era todos os dias, era de vez em quando, tipo semanas. Trazia um dia da semana, outro dia da semana, era assim. E aí, gente, eu olho assim, meu Deus, como que pode deixar o pai assim? Por que não pega ele, leva para uma clínica de reabilitação, cuida da mente dele, né? Coloca ali psicólogos, psiquiatras, pessoas que vão cuidar, que entendem aquele caso. Porque condições boas a pessoa tem. Dá carinho, dá amor, né? Principalmente o afeto, né? Cura também. Às vezes, por ele estar sendo tão rejeitado, não tem nem vontade de ser curado, de ser quem ele era, né? Que todos lá falaram que ele era um homem trabalhador, que ele era totalmente diferente
do jeito que ele estava lá. E toda pessoa em condições de rua foi feliz um dia. Foi uma pessoa totalmente diferente do que é lá nas ruas. E é muito triste a gente ver isso, gente. Olha o versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. É Bíblia. Tá aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Tem gente que não tem mais anseio pela presença de Deus. E o meu foco é esse. É te trazer de volta a pensar nas coisas dos céus. A pensar na vinda de Jesus. A almejar isso, a querer isso. Se você que está aqui nessa live se encontra totalmente desmorecido, esmorecida, não acredito mais que Jesus vai voltar, ou aquela fé fingida, né? Como diz Timóteo, fala com a boca, mas o coração está longe. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a sair disso. E que o Espírito Santo de Deus ele possa te despertar novamente para a volta dele. A volta de Jesus. Olha o versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É o ponto que eu queria chegar. E nós quem? Todo aquele que crê que Jesus vai voltar. Todo aquele que crê na Bíblia. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Deus é a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Outra coisa também, outro ponto aqui maravilhoso. Além de nós termos, né, esse despertar da promessa de almejar Jesus, a volta dele, nós precisamos estar preparados. O que é a palavra imaculados? Limpos. O que é a palavra imaculados? Limpos. O Senhor Jesus quer me encontrar imaculada, quer te encontrar imaculado. Você homem que está aqui, você mulher que está aqui, Ele quer te encontrar imaculada, que significa limpo e limpa, para a glória dele. E você acha que nós limpa com sabonete? Com água e sabão, como diz alguns? Não. A Bíblia diz lá no livro de João que o Senhor Jesus, o sangue de Jesus, melhor dizendo, nos purifica de todo o pecado. É sobre isso aqui que eu quero que vocês atentem. Eu e você não tem poder de limpar nada, pecado nenhum, nem dos outros, nem de nós mesmos. Mas o sangue de Jesus tem todo o poder de nos purificar de todo o pecado. E para isso eu preciso crer. E para isso você precisa crer no sangue de Jesus. Continuando, ó. Irrepreensíveis. O que é a palavra irrepreensíveis? É aquele que não fica repreendendo os outros. É aquela pessoa irrepreensível. É aquela pessoa que não fica achando que o céu é só para ela, só para ele. O que mais a gente vê hoje em dia dentro da igreja? Gente que acha que só ele merece o céu. Gente que acha que só ela merece o céu. Não, meu querido. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Toda pessoa que crê vai receber a salvação. Toda pessoa que crê em Jesus, no seu testemunho na cruz, que foi morrer, né, derramar teu sangue ali,
ressuscitar ao terceiro dia, o testemunho dele, que foi ter dado a sua vida para nos salvar. Se esse crê, vai ter salvação eterna. Se esse crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele, esse receberá a salvação eterna. Continuando, ó. E em paz, outra coisa também. O que é uma pessoa em paz? Não é essa paz fingida também. Ah, passou uma pessoa ali, deu um sorrisinho. Não, gente, não é sobre isso. Em paz. Tem gente que não tem paz. A paz que a Bíblia diz que Deus nos dá é uma paz que o mundo não pode nos dar. Sabe essa paz momentânea? Essa alegria momentânea? O mundo te dá, né? Quando você come, você fica alegre, né? Comer, beber, né? Saciar a sua fome, saciar a sua sede. São coisas momentâneas. Exemplo. Você fazer alguma coisa que você gosta, né? Te dá ali uma paz momentânea, uma alegria momentânea. E quando o Senhor Jesus fala que quer nos encontrar irrepreensíveis, imaculados e em paz, é nesta paz que a Bíblia diz que o mundo não pode dar, mas que o próprio Deus dá. Que é uma paz que, independente da guerra que está acontecendo ao seu redor, você está em paz. Porque você tem Deus. Essa paz vem de Deus. Em paz, em Deus. Quem aqui já teve experiências onde o ambiente, né, a realidade tá horrível, tá terrível, mas a pessoa tá em paz? Tipo, eu creio em Deus. Deus pode fazer. Deus está no controle. A pessoa tá em paz. Não é que a pessoa não tem sentimento. Não é que a pessoa parece que vive no mundo das nuvens, vive viajando na maionese. Não é isso. É que a pessoa tem Deus na vida e ela crê que esse Deus pode mudar todas as coisas a hora que ele quiser. Entendeu? Amém, gente? Eu quero que alguém fale um amém, glória a Deus, que parece que eu tô falando sozinha. Então vamos lá. Ó. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Paulo também foi um dos que mais escreveu sobre a volta de Jesus, né? Sobre as coisas de mistério, as coisas do céu. Ó, continuando. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Segundo o quê? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Outra coisa também. Sabedoria a gente não ganha assim, ó, somente estudando as coisas aqui na terra, estudando com professor, estudando com teólogo. Não, gente. Lendo Bíblia, não é só sobre isso que eu quero te dizer. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Essa sabedoria, ela veio de Deus. Quem aqui já leu o livro de Provérbios, né? Você vai ver algumas partes ali que ninguém entende. Lê lá o versículo isolado e acha que é Deus falando. Não. Quando fala, aqueles que me buscam de madrugada me acharão, ali é a sabedoria falando na segunda pessoa. Pode ler todo o texto, com todo o texto, você vai entender. A própria sabedoria ali falando, que era aluna de Deus, sentava para ouvi-lo. Entende? Porque Provérbios tem muita poesias, né? Algo ali mais que é difícil de entender. Daqui a pouco eu vou ler essa parte também. Que a própria palavra fala que alguns pontos são difíceis de entender. Então vamos lá ler agora, ó. Versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas ou cartas, né? Entre as quais há pontos difíceis de entender. Pregar o que Paulo escreveu é difícil. Precisa estudar para pregar. Entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos
O que é a palavra indoutos? É aquele que não tem conhecimento. É aquele que não estuda. É aquele que é ignorante na palavra. Fala o que ouviu do pastor, fala do que ouviu de fulano A, fulano B, entendeu, gente? Esse é o indouto. Aquele que é novo na fé. Aquele que está começando agora e acha que sabe de tudo. Não, gente, não é assim não. Eu fiquei 2 anos aprendendo, e até hoje eu não sei quase nada. Luto muito para estudar, porque a palavra de Deus, se você acrescentar ou diminuir, coitado de nós, vamos pagar por isso. E ninguém quer pagar aquilo que a própria diz nos alerta. Aquele que acrescentar um tio ou tirar da palavra de Deus, vai ter conta para pagar. A balança vai estar ali, medindo, pesando sobre aquela vida. Pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes. O que é inconstantes? Aquela pessoa que começa a estudar, mas para no meio do caminho. É aquela pessoa que tem uma euforia muito grande no começo. Nossa, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero fazer e tal. Para. É aquele que muitas das vezes faz uma faculdade no começo, toda empolgada, mas para no meio do caminho. Esta é a pessoa inconstante. Mas eu quero te trazer para as coisas de Deus. É aquela pessoa que muitas das vezes começa na caminhada com Deus. Nossa, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Mas com o tempo aquela pessoa para de orar, para de ler Bíblia, para de buscar conhecimento da parte de Deus. Esta é a pessoa inconstante, que para no meio do caminho, que não continua, que fica, não sei, será, talvez. Este tipo de pessoa aqui que o Paulo escreveu, né? E Pedro está lembrando o povo. Inconstante, torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Sabe aquela pessoa que tem tudo para pregar bem, mas acaba pregando errado por causa da preguiça de estudar? É dessas pessoas que Pedro está falando e Paulo também falou. Gente, se alguém tivesse entendendo o que a Bíblia diz aqui. Sabe aquela pessoa que tem tudo? Tem unção, tem poder de Deus, é espiritual, ora, vai em monte, mas não estuda. Não busca conhecimento. É dessas pessoas que a Bíblia está dizendo. Tem gente que tem tudo para pregar bem. Ana, não é pregar bem que vai levar a pessoa para o céu? É sim. E se eu te dizer que é sim, você precisa pregar bem, você precisa pregar certo. Você não pode acrescentar, você não pode diminuir o que a palavra diz. Gente, eu tinha esse pensamento no começo da minha caminhada com Deus. Na minha caminhada com Deus, no comecinho, eu achava que era só orar, só jejuar, só poder de Deus, buscar unção no quarto, mas não é só isso. Não desmerecendo isso, tá? Sem isso também você não é nada. Sem o Espírito Santo, misericórdia, você prega bonito, mas é frio, como diz o povo. O povo não sente nada. Mas só que eu quero te dizer algo, é impossível alguém pregar o certo, o que a Bíblia diz, e o povo não sentir. Porque quem viu aqui aquele comentário lá do Leonardo Salles, né? Com o Eliseu Rodrigues, falando assim que ele não, que ninguém sente nada quando ele está pregando, né? O homem só prega a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade que liberta. Como é que o povo não sente? Aí ele acha que Deus só age quando o povo cai, só age quando o demônio manifesta. Não é assim, gente, é conjunto. A palavra de Deus
precisa estar na vida do crente. Tem gente rejeitando a palavra. E lá no livro de João 12:48, vou trazer aqui um dia para pregar isso. Lá fala claramente assim: aquele que rejeita a palavra naquele grande dia do juízo, esta mesma palavra que esta pessoa rejeita, vai rejeitar ele no grande dia. Se você hoje rejeita a palavra de Deus, se você hoje não dá bola para aquele que é teólogo, aquele que estuda, aquele que busca conhecimento, para te falar a verdade, você quer ficar na sua mesmice, quer ficar aí na sua bolha, cuidado que essa palavra que você rejeita hoje vai te rejeitar naquele grande dia. Quem dera, gente, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 5 anos atrás, o tanto de pregação errada que eu preguei. Quem aqui já pregou assim, aquela parte lá do livro de Jó? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito isso mesmo. Mas tem gente usando isso aí, falando que é Deus que falou. Não foi Deus que falou isso, foi Jó que falou isso. Tipo assim, que Deus toma e Deus devolve. Não tem isso na Bíblia. Quem falou isso foi Jó. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não falou isso não. Gente, quantas vezes eu já preguei errado. Eu já confessei o meu pecado diante de Deus. Já me arrependi. Vocês que muitas das vezes podem estar aqui escutando isso aqui, que conhece alguém, que sabe de alguém, ou até mesmo vocês que estão aqui e já passam por isso, vocês precisam se arrepender. Pai, verdadeiramente já preguei errado. Vocês precisam entender, gente, que conhecimento nunca é demais. Ah, Ana, conhecimento demais deixa a pessoa soberba. Gente, quando mais a gente conhece a Bíblia, quando mais a gente entende a Bíblia, mais atribulada a gente fica pensando assim: meu Deus, o que eu vou fazer para mudar? A Bíblia fala lá no livro de Oséias, já preguei isso aqui, capítulo 4, né? Versículo 6, ou capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano. Lá no livro de Oséias fala que o próprio Deus falando: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você acha que é conhecimento que a terra prega? Você acha que é conhecimento que o mundo prega? Porque o mundo toda hora está pregando uma mentira para você. O povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra dele, de conhecimento dele. Quando você conhece a palavra de Deus, você está conhecendo o próprio Deus. Tem gente rejeitando a teologia, e teologia é conhecer Deus, conhecer sobre Deus. Como é que alguém pode ficar rejeitando isso? Como que alguém pode desdenhar de alguém que é teólogo? De alguém que... Ah, Ana, mas tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e não é merda nenhuma. Me perdoa a palavra feia que eu falei aqui. Ah, Ana, a pessoa conhece tudo na Bíblia, escatologia, tudo que você pensar, mas a pessoa não tá com nada. Querido, sério que você tá olhando o outro? Sério? Por que você não dobra o joelho e ora para aquela vida? Por que você não dobra o joelho e ora para aquela mulher se converter? Conhecimento liberta. Se ela hoje está soberba, se ele hoje está soberbo, isso é dele próprio, do coração enganoso dele. Mas nunca que o conhecimento de Deus fez isso com ele. Aí, ó, o Djalma tá falando aí, ó, Oséias capítulo 6, versículo 3. Aí, tá aí. Em nome de Jesus Cristo, gente. Não rejeita a palavra de Deus. Não rejeita conhecimento. Se você pode fazer um curso, faça, nem que seja o básico. Todo crente, isso é pensamento meu. E biblicamente falando, todos precisam, nem que seja do básico, para poder pregar o evangelho.
Porque muitos estão abrindo a boca falando que não está na Bíblia. Alguns estão falando porque quer, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, está pregando heresia, pregando o que convém, pregando só as bênçãos e deixando o principal, né? Que é sobre a renúncia, sobre arrependimento, sobre crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Crer na salvação eterna do que estamos falando aqui. Mas alguns não pregam sobre isso porque não sabem. Alguns não falam disso. Ou às vezes fala, mas da forma errada, porque não conhece, não tem entendimento, não tem conhecimento. E às vezes desdenha, né? Rejeita, tem preconceito com aquele que estuda, com aquele que tem o conhecimento. Deveríamos unir-se, né? Cada um ajudando o outro, cada um consertando o outro, né? Dando um toque, ó, igual eu tenho amigos aqui que sabem muito mais do que eu. Falou, ó, Ana, isso não é assim que fala. E eu aceito de bom grado demais, mas eu detesto gente que vem aqui na minha live para poder afrontar. Isso aí não é de Deus. Mas alguém que me chama no privado falando, Ana, olha, a palavra de Deus é assim, assim. Gente, eu amo isso, porque eu gosto de fazer isso também. Pegar e ensinar alguém que não sabe. Mas você vê hoje a competição. Aí eu sei mais do que eu sei. Aí, olha, igual eu já escutei dentro de igreja, gente. A mulher corrigindo o próprio pastor, falando assim, ó. O conhecimento do Senhor tá aqui, né? E o meu tá aqui, ó. Que coisa mais louca. E tem gente de jeito. Continuando, gente. Eu vou ler de novo, porque parece que a gente tá falando algo que não tá na Bíblia, né? Versículo 16, eu vou ler de novo, ó. Falando disto, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, né? Que é aquela pessoa que não conhece a palavra, não entende a palavra, e inconstante, que não faz questão de conhecer, de buscar conhecimento, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Para a sua própria o quê, gente? Perdição. E quando a Bíblia usa a palavra perdição, é para falar de quê? De inferno. Para falar de quê? De lago de fogo e enxofre. Então nós temos que ter cuidado quando a gente prega. Quando a gente vai falar com alguém. Quando a gente vai ensinar alguém. Alguém olha para mim e acha assim, não, gente, eu faço curso também. Eu não tenho hoje condições para fazer uma faculdade teológica. Mas o básico eu sei. E tudo que você pensar que está ao meu alcance para conhecer a Deus, eu vou buscar. E claro, gente, que jamais podemos deixar a nossa comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo, você também não faz nada. Sem o Espírito Santo, querido, querida, não faz nada. Ó, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, tipo, antes mesmo, né? Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Sabe por que eu e você precisa aprender Bíblia? Sabe por que eu e você precisa buscar conhecimento? Por causa desta parte aqui que a Bíblia está dizendo. Eu vou ler de novo, que tem gente que não entendeu não. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, antes mesmo, ó, antes do tempo, né? Antes mesmo do tempo. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aqui, gente, é descaiar, cair a sua fé. Você ficar uma pessoa capenga por causa dos homens abomináveis.
A Bíblia está falando, gente. E você vai ver como esse povo cresce. Esse povo que prega heresia. Esse povo que prega que Deus diz e Deus não está falando nada. Esse povo que prega muitas das vezes a Bíblia, mas é mentira pura que a Bíblia não está falando aquilo. Você vai ver, eu estava conversando com um amigo meu esses dias sobre essas questões. E eu fui olhar lá, né? Há um mês atrás, o cara tava com 50 milhões de seguidores. Olha pra você ver. 50 milhões de seguidores. Aí desse mês pra cá, eu fui dar uma olhada lá, o cara já tá com 63 milhões de seguidores. E cada dia cresce mais, e cada dia cresce mais. Gente, só do mês pra cá, aumentou 13 milhões. Aí você vai lá ver o que o cara tá pregando. Vem como tu estás e fica também como tu estás. Da onde está isso na Bíblia? Pode vir do jeito que tu estás. O Senhor Jesus vai te aceitar. Mas a partir que você for andando com Ele, Ele quer que você mude. Porque é impossível você andar com o santo e ficar sendo profano. É impossível você andar com o santo dos santos e não querer ter santidade na vida. Aí você vai ver lá, a pessoa tá cheio, mas cheio mesmo de seguidores, crentes, não crentes. Gente lá de outras religiões, que eu não vou mencionar aqui, né, pra não ofender ninguém. Pra live também não cair. Mas você vai ver, gente, o quão está sendo banalizada a palavra de Deus. Por causa de que será? Por causa que os crentes verdadeiros tá na sua bolha, mandando todo mundo pro inferno, mas não tem coragem de estudar a palavra para pregar, para ensinar. A Bíblia diz assim, ó: como que vão sair do erro? Como que vai parar de ficar, né? O texto ali fala sobre isso. Se não tem quem pregue. Como vai sair da mentira se não tem quem pregue a verdade? Como vai sair da prostituição sendo que não tem quem pregue contra ela? Como vai sair do pecado sem que não tem ninguém que pregue contra o pecado? Gente, vamos acordar para a vida. Tem crente hoje em dia só pensa na salvação dele, só pensa na salvação dela. Eu sendo salvo, eu sendo salva, tô nem aí. Você tá descumprindo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquilo lá é ordem de Deus. Eu e você, cristãos, cristã e cristão que está aqui, homens de Deus, mulheres de Deus que conhecem a palavra, que já aceitou Jesus, que conhece Jesus, nós temos o dever de passar isso para outras pessoas. Nós temos a responsabilidade de falar desta palavra para outras pessoas. Talvez você que está aqui, você não tem o hábito de ler a Bíblia. Eu te convido, tenha o hábito de ler. Talvez você que está aqui não tenha o hábito de fazer um devocional entre você e Deus. O que é devocional, Ana? Ler a Bíblia, buscar conhecimento, seja no Google, aonde você quiser. O Google é raso. Eu já vou falando. O Google é muito raso. Mas o Google ajuda muitas pessoas que estão começando. Como no começo é só o Google. E eu ainda pesquiso algumas coisas lá, gente. Mas o Google ficou muito banalizado, tá muito raso. Mas principalmente também eu quero te convidar para você praticar Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Ou entra no teu aposento, que significa lugar de intimidade, seja lá no escritório, seja na sala, seja em qualquer lugar. Faça um lugar íntimo com Deus. Você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo, você precisa ser íntimo dele.
ter relacionamento com Ele, para que Ele te revele o profundo, o oculto e o escondido, que a faculdade da teologia não vai te dar. Que o curso, né, básico da teologia não vai te dar. Mas que a sua entrega, a sua devoção, a sua comunhão com Deus te dará revelações da parte de Deus, do céu, sobre ti. Quem aqui já ouviu certas pessoas que não têm, né, um QI elevado, que não conhece muito a Bíblia, mas que fala: que pregação foi aquela? Porque foi dada de Deus para aquela pessoa, revelada no espírito dela, por meio do Espírito Santo. Eu sempre falo aqui, gente, eu não tenho muito conhecimento da terra. Eu tenho muita vontade de fazer a faculdade teológica, como eu disse, né? Mas não tenho condições para isso agora. Mas pensa numa pessoa que recebe de Deus conhecimento do céu. E tudo com base bíblica, porque ele te dá, meu filho, ele te dá base bíblica. Toda profecia que você receber, se não tiver base bíblica, não é profecia de Deus. O tanto de gente que está recebendo profecia, eis que o Senhor manda te dizer que você estava com a cabeça doendo esses dias. Oh, meu Deus, qual pessoa na face da terra que não tem dor de cabeça, gente? Aí tem outros, eis que o Senhor está dizendo que vai te dar um carro antes deste ano acabar. Aí talvez a pessoa ali tá na sua faixa etária de 25, 30 anos. Qual pessoa hoje em dia de 25 até 30 anos não quer ter um carro? Fala comigo. Que coisa mais óbvia. Não tem... Oh, gente, pelo amor de Deus. E o povo chora. Vai se converter, gente, em nome de Jesus. Vai ter intimidade com Deus. Vai buscar o Santo dos Santos. Vai buscar comunhão com o Pai. Vai pedir a Ele as coisas. Vai conversar com Ele. Para que essa palhaçada, crente emocional, crente que só vive de sentir. Tô sentindo um negócio aqui, ó. Quem dera se nós viver de sentimento, nós tava lascado. Tem dia que eu não tô sentindo nada, nem por isso eu não tenho que fazer o que Deus manda. Você acha que tem hora que a gente sente de ir na igreja? Tem dia que não tá sentindo vontade de ficar deitada, somente no frio desse, debaixo da coberta, ó. Paz do Senhor passou até não sei que dia. Viva aí de sentimento que você vê. Se você vai romper na vida, não vai. Você precisa viver de fé. É por fé que o crente vence. Versículo 18 para acabar, tá bom, gente? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E aqui eu finalizo a pregação. Aí aqui no último versículo fala o quê? Crescer na graça. O que é crescer na graça? Vou explicar rapidinho aqui, só para não estender essa live. Crescer na graça é o que nós estamos falando. É você praticar Mateus 6,6, entrar dentro do teu quarto, né? Dentro ali de qualquer lugar que você vai fazer um ambiente de você e Deus. E ter comunhão com Ele. Orar, jejuar, ler Bíblia. Não é ler Bíblia uma semana e outro dia não. Não é assim não. Orar um dia sim, um dia não. Não. É todo dia. A guerra do crente é isso, gente. É a constância. Por isso que o Pedro ali tá falando, né? Que Paulo também falava. Da inconstante. Do inconstante.
Aquele que para no meio do caminho. Aquele que começa orando, mas para. Aquele que começa jejuando, mas para. Aquele que começa lendo Bíblia, mas para. E nós não podemos parar. Nós temos que ser constante. Temos que fazer todo dia. Isso é crescer na graça. Ter comunhão com Deus, orar, jejuar, ler Bíblia. Fazer o que tem que ser feito, que a Bíblia manda. Crescer no conhecimento é o que eu tô falando aqui com vocês desde a metade da live, né? Do meio da live. Buscar conhecimento. Não é só de Google. Tem gente que tá vivendo de Google. Sei lá como é Google. Ah, gente, é isso aí que você entendeu. Não vive de Google. Em nome de Jesus. O Google é bom. O Google te ajuda. Tira algumas dúvidas suas. Mas algumas coisas não vai tirar. Porque é mistério. Tem partes na Bíblia, né? Nós acabamos de ler que há pontos difíceis de entender, principalmente as cartas de Paulo, que é Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Efésio, e tantas outras. Éfeso, né? Gente, Deus é mistério. Nesse negócio aí que o povo fala em línguas estranhas, aí ouve a pregação, fala o que falou lá? Falando é mistério. Não. O mistério de Deus faz você entender. O mistério de Deus faz você conhecer. O mistério de Deus faz você mudar de vida. O mistério de Deus faz você ficar mais espiritual. O mistério de Deus faz você almejar a vinda de Jesus, a volta dele. O mistério de Deus faz você querer ler Bíblia. O mistério de Deus faz você querer orar. O mistério de Deus faz você ter responsabilidade de ir congregar toda semana. Ter um pastor, um líder ali para te ajudar. O mistério de Deus faz você almejar almas. Quer ganhar almas para Ele. O mistério de Deus faz isso. O mistério de Deus não é aquele negócio lá que você ouve a pregação. O que foi lá, fulano? O que falou? Qual que foi a palavra? Foi mistério. Mistério fala assim porque você não entendeu nada, não ouviu, não prestou atenção. Isso não é mistério de Deus. Mistério de Deus faz você entender, faz você lembrar. A Bíblia diz, né? Lembra do dia onde você caiu para arrepender-se, para ganhar graça, poder, unção de novo. A Bíblia fala também para você lembrar das promessas do que eu tô pregando aqui sobre a volta dele. Você lembrar lá de 2 Pedro, né? Capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor. Lá do livro de Apocalipse, capítulo 22, enfim, tantos outros capítulos, partes, né? Histórias que fala, Mateus também, que fala ali meio que em parábolas, histórias, mistério também, mas que fala ali sobre a vinda dele. Como seria, como será, enfim. Amém, gente? O Acles aí também, né? Meu amigo. Pai do Senhor, viu, irmão? Amém? Amém? Então vamos orar para estar finalizando esta live. Desde já eu quero agradecer, viu? A todos que estavam aí, né? Curtindo, compartilhando, deixando seu comentário. Deus te abençoe, tá bom? Eu quero agradecer também o Antônio, eu vi ele participando sempre aí conosco também. O Daniel, né? Meu amigo também. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Vamos orar, gente? Deus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada pela tua misericórdia. Deus, a minha oração, Pai, nesse final da live, como foi no início. O Senhor Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o Senhor Jesus também fala, né, que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo. Eu quero te convidar hoje para pedir ao Senhor bom ânimo, para você continuar a caminhada com Ele. Eu quero te convidar, você que está aqui na live até agora,
orar aí também, aonde você está, pedindo o Senhor ânimo, bom ânimo, né? Pedindo o Senhor graça, pedindo o Senhor misericórdia, pedindo o Senhor alívio, né? Talvez você que está aqui cansado, sobrecarregado, fadigada, sei lá, alguma coisa assim que está te incomodando. Peça a Deus graça para suportar o que você está enfrentando. Amém? Senhor, eu quero orar, Jesus, agora, por cada vida aqui que se encontra, também pela minha vida. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a ter bom ânimo. Jesus, traga alívio da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a minha vida, para a vida dos teus filhos, as tuas filhas que aqui se encontram. Em nome de Jesus, Pai, que eles venham ter bom ânimo. Que eles venham almejar a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Que eles venham ter desejo, anseio por Ele de novo. Que se tiver alguém aqui, Pai, que está com a fé assim, mais ou menos, meio descaída da fé, em nome de Jesus, levanta ele de novo, levanta ela de novo. Em nome de Jesus, sustenta ele de novo, sustenta ela de novo. Faça ela almejar o céu. Que o Espírito Santo, Deus, que habita em cada um de nós, possa despertar-nos. Em nome de Jesus. Esta é minha oração a Ti, Pai. Que o Espírito Santo, que consola, que abraça, mas também é aquele que faz nós acordar para a vida, despertar para as coisas do céu, despertar para as coisas que são mistérios, mas mistérios que mudam a vida, mistérios que nos levam mais perto de Deus. Essa é a minha oração a Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu não sou pastora, tá bom? Eu sou apenas uma irmã em Cristo. Tem uma promessa aí, né? Que Deus vai me chamar para ser missionária, mas aí é só no tempo de Deus. Eis a questão. Se for de Deus, amém. Se não for também, amém também. Mas é isso, tá bom, gente? E missão, já falei com vocês, né? Missão não é só pregar o evangelho. Missão é dar comida àquele que tem fome, é dar água àquele que tem sede, é dar roupa, né? Vestimenta àquele que tá nu, aquele que passa necessidade de ter vestimentas. Isso é missão. Tá bom? Levar a palavra, mas levar aquilo que a pessoa precisa. Hoje muitos falam que é missionário. Agenda lotada. Missionária, agenda lotada. Mas não tem esse coração entendido na palavra. E quando eu leio a palavra, o que eu entendo de missionário, de missionária, é aquela que ajuda o outro. Ajuda a outra. Aquele que está caído, ajuda a levantar ele. Aquele que está prostrado, ajuda a levantar ela. Amém? É isso. Tchau para vocês. E se tudo correr bem, né, amanhã farei live. Se não, só depois, tá bom, gente? Eu não tô fazendo live todos os dias, não, porque a gente também tem que ter vigilância, né? Tem hora que é difícil pregar todos os dias, tá bom? Porque é bom a gente estudar para trazer algo aqui que a gente sabe. Porque se falar por falar, não adianta. Tá bom, gente? Tchau pra vocês. Se amanhã eu fazer de novo, é 3 horas, tá bom? Se não, é isso aí. Mas farei outras lives, né? Sempre às 3 horas. Ana, por que você faz live 3 horas? Porque é o tempo que dá. Tá bom, gente? É que ali você já arrumou as coisas, né? Já, enfim, tá mais tranquila, né? Já trabalhou, já fez as coisas, tá mais tranquilo. Lavou as louças, né? Tem gente que entra aí e fala assim, lavou as vasilhas, Ana. Já lavei, né? É isso. Tá bom, gente? Tchau pra vocês e até depois, se Deus nos permitir. Tchau, Daniel. Tchau, Aquiles, se tiver aí, né? Tchau, Antônio. Tchau, todos. Viu, gente? Fiquem com Deus.